A acupuntura atua, tem como atuar nesse tipo de paciente? Tá, a neuropatia é um processo de degeneração dos nervos, como você diz, né, principalmente daquela camada isolante do nervo, né, que a gente chama de bainha de mielina. E através do tratamento de acupuntura, nós conseguimos equilibrar essas descargas irregulares e a médio e longo prazo existe a possibilidade assim, até de recuperar um pouco esse distúrbio. É muito difícil a gente falar em cura no processo de neuropatia, porque é realmente uma doença degenerativa, geralmente progressiva, né? Mas tem como conter? Mas eu consigo, assim, eu tenho experiência de alguns pacientes que a gente consegue deter um pouco a evolução e melhorar a condição, a qualidade de vida do paciente. Ele fica menos sintomático, ele deixa de sentir aquelas dores, aqueles choques, né? Então é possível a gente conseguir esses resultados. Tá certo, obrigada pela sua participação. O doutor Ivan vai estar no livro Viagem pelo Corpo 2, que nós já estamos escrevendo, estamos iniciando agora. Eu acredito que eu estou colocando aí para, no máximo, 6 meses, a gente já lança no mercado esse livro, explicando para a gente tudo sobre acupuntura. A acupuntura é uma prática maravilhosa, maravilhosa. Quer mostrar o livro? É uma prática maravilhosa. Eu sou adepta da acupuntura, só não tenho um pouco mais de constância pela falta de tempo. Mas, assim, de tempos em tempos, eu gosto de fazer umas sessões de acupuntura justamente porque eu busco o equilíbrio, eu pratico yoga, eu acho que o mundo, a gente não vai levar o que a gente acumula aqui, então a gente tem que balancear um pouco a questão do estresse, a questão de correr atrás de dinheiro, trabalhar além. São os excessos, né, que a gente comete no mundo moderno e que a gente tem que conter. E a acupuntura ajuda a buscar esse equilíbrio que, na verdade, faz com que a gente tenha mais qualidade de vida. Exato. Obrigada pela sua participação. E eu que agradeço quando a tiver o oportunidade. curso de... Vocês vão fazer um curso de especialização em acupuntura. Exato. Mas é um curso voltado para médicos? Só para médicos. Quando? Já tem data prevista? Provavelmente em março. Então, em março, eu gostaria de avisar para o pessoal aqui um pouco antes, né, para quem quiser fazer a inscrição. Tá okay. Bom, doutor? Obrigada pela sua participação. Daqui a pouco vamos falar sobre a violência em Goiânia. Vamos falar um pouquinho sobre o balanço do carnaval, sobre a quantidade de assassinatos que vem ocorrendo em Goiânia desde o início do ano. E o nosso convidado é o Tenente Coronel Mota. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Bem, agora nós estamos com o Tenente Coronel Mota, ele é chefe de operações da PM. Boa noite, Coronel, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Eu, como mãe, né, como tia, eu me preocupo demais. Aliás, engraçado que eu nunca imaginei, isso foi praga da minha mãe. Isso foi praga da minha mãe. Minha mãe falava para mim, quando você tiver seus filhos, você vai se sentir tão preocupada quanto eu sou com você. E eu nunca dei muita bola, mas agora eu dou razão para ela. Porque o meu filho sai, meu filho de 20 anos, 21 anos, sai à noite, vai passar carnaval em Caldas Novas. Eu não consigo ter tranquilidade no mundo de hoje, com essa meninada voltando de madrugada à noite e às vezes bebe. E a gente sabe que quem bebe é perigoso provocar uma briga e seu filho está no meio. Realmente me preocupa muito essa questão da violência, principalmente entre os jovens, porque as maiores vítimas são jovens, não é, Coronel? Exato. Na realidade, a bebida, ela dá um encorajamento à pessoa e que em estado sóbrio ela não possui. E exatamente esse encorajamento, e às vezes acumula-se aí a questão de estar em grupos, né? E o ser humano em grupo, ele tem um comportamento diferenciado quando isoladamente. Então, uma grande parte das ocorrências policiais, que nós chamamos de vias de fato, que normalmente são agressões mútuas, elas se dão, aí mais de 90%, tendo como causa a droga lícita, né? Em alguns casos, a droga ilícita, que é o caso da bebida. Olha, o tanto que se
tenta aqui em Goiânia fazer com que os bares fechem, esse movimento para que os bares fechem mais cedo, eu sou totalmente favorável a isso, mas é praticamente impossível, com a cultura que a gente tem, fazer com que esses bares encerrem ali o expediente 2 horas da manhã, que para mim está para lá de bom esse horário. Não tem nenhuma... O que uma pessoa vai fazer depois das 2 horas da manhã na rua? Não tem nenhuma necessidade, você não acha? O senhor não acha? Na realidade, o que a Polícia Militar tem buscado através da Operação Legalidade não é fechar todos os bares, mas sim aqueles ilegais, aqueles que são fontes constantes de ocorrências, algumas de natureza grave, como são os casos dos homicídios. Então, esses focos de criminalidade é que nós estamos buscando aí fechar e temos encontrado algumas resistências porque a criminalidade também ela não é órfã, né? Infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente não. Como é que está aquele caso do Pedro Henrique, que é aquele rapaz que foi baleado lá na boate, lá, aquele rapaz bonito que morreu? Como é que está esse caso? Olha, os casos, esse caso especificamente, às vezes as pessoas não entendem e acham que a corporação, ela protege aquele... Então, todo cidadão, inclusive o policial, ele tem direito a um julgamento, ao princípio da ampla defesa, do contraditório. E nesse caso especificamente, essa fase está se desenvolvendo, ou seja, está numa fase processual, porque uma ocorrência ela pode aí ter duas ramificações, uma penal ou criminal e outra administrativa, né? E uma independe da outra. Tem o caso, né? da Poliana também, que pegaram esses dias, né? Que é da publicitária, né? Que pegaram esses dias, uma coisa horrorosa, uns meninos violentos. Nós temos em Goiás, graças a Deus, e talvez as pessoas que não andam muito, não têm esse conhecimento, nós temos um índice de resolução muito bom, tanto dos homicídios, dos sequestros. A Polícia Goiana, tanto aí o complexo de segurança, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, tem um nível de resolução muito bom. Se nós compararmos a outras unidades da Federação, um índice excelente. O saldo é positivo. Muito positivo. E quanto a esses meninos desaparecidos? Olha, muito se questionou através da entrada ou não da Polícia Federal, nesse caso. Ele está sendo conduzido por um delegado de polícia assim, de extrema competência. Ele, inclusive, é o responsável pela parte operacional, vamos dizer assim, da Polícia Civil. Então, a entrada da Polícia Federal, às vezes, a entrada da Polícia Federal ou de qualquer órgão policial numa investigação, às vezes ela se dá de forma extraoficial, como? Através de ajuda, de informações. Nós temos, através do Ministério da Justiça, um complexo de informações policiais que ele está disponível para as entidades. Então, nós nos comunicamos com outras polícias, porque a criminalidade não tem fronteiras, né? Então, se a polícia tivesse, seria um grande prejuízo. Porque dizem que essa rixa entre a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, isso não existe? Não existe. O que existem, às vezes, são ocorrências pontuais envolvendo policiais. As polícias nunca tiveram, eu tenho 25 anos na corporação, nunca tiveram qualquer tipo de problema. Pelo contrário, nós temos aí um intercâmbio excelente, temos um entrosamento de time vencedor.